Olá, eu me chamo Enzo Calheiros, sou monitor da disciplina do Laboratório Hemofuncional do quinto semestre e hoje falaremos um pouco sobre o líquor e a questão da hidrocefalia. Bom, no primeiro momento é muito importante a gente deixar claro o que seria o líquor. O líquor é um líquido cefalorraquidiano, LCR, que é como sinônimo. Ele é um fluido corporal limpo e incolor que, dentre outras funções, amortece, nutre estruturas cerebrais e medulares. Então, ele ajuda tanto na proteção mecânica quanto torna-o mais leve. Como dados gerais são fundamentais saber, a pressão do líquor varia de 5 a 20 centímetros de água, seu volume de 100 a 150 ml. O tempo de renovação se dá em 8 horas e a produção diária é de 500 ml. Então você vê que o seu volume é diferente, é menor que a sua produção diária. Então se tem um mecanismo de renovação e circulação que vai ser visto mais à frente. Bom, como já adiantei um pouquinho, o líquor ele ajuda tanto na proteção mecânica do encéfalo, quanto na diminuição do seu peso, ele deixa o mais leve. E essas explicações se dão por dois princípios físicos. O primeiro seria o princípio de Pascal, que justifica essa proteção mecânica. Bom, o líquor ele forma meio que um coxim líquido entre os ossos do crânio e o encéfalo. E o princípio de Pascal representa que a pressão exercida em um ponto se espalha igualmente. É um sistema amortecedor de impactos. Então, se a pressão num ponto é igual a todos os outros pontos igualmente, há uma proteção mecânica de fato. Já o princípio de Arquimedes é o princípio do empuxo, que todo corpo submerso em um líquido diminui seu peso. Então, diminui também o peso do encéfalo para que o corpo gaste menos energia carregando ele. Bom, a sua produção se dá pelos plexos coroides, mais especificamente nos terceiros, quartos e ventrículos laterais. No terceiro ventrículo se dá no teto do terceiro ventrículo, que é onde fica o plexo coroide. O plexo coroide do quarto ventrículo também se localiza no teto. Já nos ventrículos laterais, são nos cornos inferior e na parte central, onde estão presentes os plexos coroides. Os ventrículos laterais, eles são os ventrículos que mais produzem líquor, perfeito? Bom, qual seria o percurso propriamente dito do LCR? Essa é uma imagem muito autodidática, muito explicativa. Primeiramente, os ventrículos laterais começam as produções. A partir daí, por meio dos forames interventriculares, também chamado de forame de Monro, o líquor passa para o terceiro ventrículo. Do terceiro para o quarto se dá a transferência por meio do aqueduto cerebral, também chamado de Sylvius. Por fim, do quarto ventrículo para a medula espinhal, o cérebro, ou para o espaço subaracnoide, ou em cima onde ele será reabsorvido, se dá por dois forames, as aberturas. Abertura mediana, de Magendie, ou lateral, de Lusca. Aqui é fácil decorar porque, de fato, o mediana começa com M, Magendie com M. E lateral começa com L e Lusca também começa com L. Então é a mesma letra, que facilita o entendimento. Perfeito? E a partir daí vai para o espaço subaracnoide, onde ele será reabsorvido. Então a reabsorção se dá nas granulações subaracnoides, que predominam no seio sagital superior. Então vamos lá. A circulação licórica, ela se faz de baixo para cima. Então ela tem que atravessar o espaço entre a incisura da tenda e o mesencéfalo, que vamos falar um pouquinho mais na aula de meninge. Então é fundamental saber que tem uma circulação propriamente dita, contínua, que segue o percurso, e essas granulações aracnoides, elas se projetam no interior do seio da dura mater, predominando nesse seio sagital superior, e é por conta dessa projeção no seio da dura mater que chega a circulação sistêmica e tem, de fato, a reabsorção. Como disse, a circulação licórica tem facilitadores. O primeiro seria que é produzida em uma extremidade e reabsorvida em outra. Produzida em qualquer um dos ventrículos, inicialmente nos laterais, e a absorção se dá no espaço subaracnoide, nas granulações aracnoides propriamente ditas. Além disso, a propulsão das artérias intracranianas favorece, porque a cada sístole há uma propulsão das artérias e há um aumento da pressão licórica, que também facilita esse deslocamento. Entrando já um pouco no conceito da hidrocefalia, bom, a hidrocefalia nada mais seria que é um aumento da quantidade ou pressão do líquor, que gera uma dilatação do ventrículo e também compressão do tecido nervoso. Ela pode ser de dois tipos principais, a comunicante e a não comunicante. A comunicante, ela se dá ou por maior produção ou menor absorção. Um ponto, na hidrocefalia a gente tem que chegar a uma conclusão que em todo caso tem um aumento de líquido. E esse aumento de líquido na comunicante se dá por maior produção ou menor absorção, e na não comunicante se dá por obstrução do trajeto. Obstruir o trajeto, o líquor fica parado, ele não consegue se movimentar, não consegue ser reabsorvido e tem uma hidrocefalia. Já na comunicante ou produz mais, ou a torneira está aberta, ou menor absorção, que também como se o ralo estivesse funcionando menos. Então fica mais líquido também da mesma forma.
A comunicante, ela se dá por esse motivo e acomete frequentemente mais crianças, perfeito? A clínica da criança é uma maior dilatação da cabeça, porque, diferentemente dos adultos, nas crianças, os ossos do crânio eles ainda não estão soldados. Então, é possível uma dilatação da cabeça para aliviar a pressão intracraniana, para aliviar a hidrocefalia. E o tratamento se dá por derivação ventriculoperitoneal. Essa comunicante, essa maior produção ou menor absorção, se dá por processos patológicos. Pode ser tanto dos plexos, coroides, ou dos próprios seios, ou granulações. Algum tipo de trauma, algum tipo de hemorragia a nível intraventricular pode ser o grande motivo dessa hidrocefalia comunicante. Já falando agora das não comunicantes, as que são dadas pela obstrução, elas são as mais frequentes dentre os tipos de hidrocefalia e mais frequentemente acometem os adultos, por isso também são mais frequentes. Essa obstrução no trajeto ela pode se dar em qualquer ponto, no forame interventricular, no aqueduto cerebral, nas aberturas do quarto ventrículo ou mesmo na incisura da tenda. Se houver uma obstrução a nível do forame interventricular, tudo que estiver antes dele, peraí, deixa eu voltar na outra imagem para ficar mais fácil de entender. Obstruiu aqui, no forame interventricular. Tudo que está antes dele, que são os ventrículos laterais, vão ser dilatados. Obstruiu o aqueduto cerebral, tudo que está antes deles, ou seja, ventrículos laterais e terceiro ventrículo estarão dilatados. Nas aberturas medianas ou laterais, tudo que está antes, terceiro, quarto e os ventrículos laterais serão dilatados. Na incisura da tenda, tudo fica dilatado. Então, dependendo do ponto de obstrução, também tem uma dilatação maior ou menor. A clínica nos adultos é um aumento da pressão intracraniana, porque nos adultos os ossos do crânio eles não podem se expandir. Então, a pressão dentro do crânio aumenta muito rapidamente. O quadro clínico é de cefaleia, é de vômito, pode levar a herniações, coma e até mesmo o óbito em casos mais graves. Então, ela exige um tratamento de urgência que se dá pela derivação ventrículo externa ventricular externa. Mas também tem um tratamento mais geral, menos específico, como diuréticos, punção lombar, ventriculostomia e as derivações que foram ditas. Um ponto interessante é que se deve solicitar exame de fundo de olho em casos de hidrocefalia. Por quê? Porque o nervo óptico ele é revestido pelo espaço subaracnoide. Então, o nervo óptico ele é atingido por qualquer aumento da pressão intracraniana. Muito líquor, aumento da pressão, o espaço subaracnoide é cometido e o nervo óptico é cometido, porque ele é revestido pela região. Então, em qualquer hidrocefalia, há risco de compressão da veia central da retina, causando uma ingurgitação maior das veias e levando a um papiledema. Então, todo caso de hidrocefalia deve solicitar um exame de fundo de olho. É fundamental ter essa informação bem guardada. Passando agora para as hérnias, existem, aqui na imagem, tem 4 tipos de hérnia. O 1 seria a hérnia de Uncus, o 2 seria uma hérnia mais central, que a gente não vai falar muito aqui. O 3 é a hérnia de cíngulo e a 4 é a hérnia das tonsilas. Essas 3 separadas são as que mais são mais ricas, clinicamente, para serem debatidas nessa apresentação. Primeiro falando da hérnia de Uncus. Hérnia de Uncus, o que acontece? Ocorre um tumor, um processo expansivo que aumenta a pressão no compartimento supratentorial. Esse é o primeiro. Assim, o que acontece? Ocorre a protrusão para a incisura do cerebelo. E o que isso culmina, melhor dizendo, seria a de número 3. Ocorreu uma inversão entre o 1 e o 3. Aqui a hérnia de Uncus seria o número 3, ou seja, um tumor que aumenta a pressão no espaço supratentorial, ocorrendo a protusão para a incisura da tenda do cerebelo, ou seja, vai como se fosse para baixo, uma compressão, comprimindo o mesencéfalo, atingindo primariamente o nervo craniano 3, mas também o 4, sendo que os dois têm sua origem no mesencéfalo. A hérnia do giro do cíngulo seria essa de número 1, em que seria um tumor em um dos hemisférios, causando uma protusão para o lado oposto. Seria mais simples. Já as tonsilas, que seria de número 4, é um tumor de hemisférios cerebrais na fossa posterior. O que isso significa? As tonsilas elas são empurradas pelo forame magno, comprimindo o bulbo mais embaixo, onde emergem os nervos 9 a 12. Então vamos lá. A gente tem o Uncus, em que há um processo expansivo que aumenta a pressão no supratentorial, causando uma protusão para a incisura do cerebelo. O 4, que seria as tonsilas, ocorre uma incisura para o bulbo, uma compressão do bulbo. E a 1, o giro do cíngulo, é um tumor de um lado que vai para outro. Então, giro do cíngulo, um lado comprime o outro. O 3, que seria Uncus, comprime a incisura do cerebelo, o mesencéfalo, e as tonsilas comprimem o bulbo.
Bom, este é o final da nossa apresentação sobre líquor e hidrocefalia. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.